Então hoje nós estamos recebendo o profeta Vinícius Iracete. Obrigado. Que é um especialista no assunto, né, profeta? Então, assim, pra gente é muito importante que você esteja antenado, ligado no que a gente vai falar hoje, porque eu recebo muitas mensagens, Vinícius, de gente perguntando, pode isso, pode aquilo, olha, Sim. eu sou cristão, mas eu também acredito em tal coisa. E, pela minha experiência, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com certeza. E a gente quer hoje te perguntar muito sobre isso, né? E o Wesley recentemente saiu das crendices, né? O que você fazia, O Wesley? Wesley vai ter muita dúvida hoje. Não, certeza. muita dúvida. Pé direito, Começava o dia com o pé começa o ano direito. com 7 dias. Essas coisas aí. Não, isso aí já é macumba. Sal, Aí, jogar o sal, aquele, como é que é? Sapato virado por causa Sim. da mãe. Tudo isso eu Gente. acreditava. é forte. tem vários. Então temos muitos assuntos. É que Com ele certeza. é liberto recentemente. Então, vamos começar com a seguinte pergunta, que eu acho que isso as pessoas confundem muito. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo no direct do Instagram é signos, horóscopo. O que é isso? É de Deus, não é? Por que um cristão deve ou não deve usar, fazer, divulgar? Porque eu vejo muita gente assim, ó, cristã, filha de Yeshua, Sagitário. Aí não dá Verdade. pra entender muito assim. Mas é muita gente que bota isso no Instagram. Aí eu quero entender qual é a sua visão sobre isso. Ok. Primeiramente, um prazer estar aqui junto contigo. Prazer estar aqui com vocês também e com todos aqueles que estão junto conosco. Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer. Bem, a Bíblia diz que por falta de conhecimento as pessoas perecem. Então eu acredito que muito do que as pessoas fazem é porque elas estão na ignorância. Falta para elas o conhecimento. Até porque algumas coisas não dá para cobrar das pessoas, porque a igreja também não ensina. Então a falta de ensino de coisas básicas faz com que as pessoas entrem por esse caminho. Caminho de engano. Caminho errado. Por quê? Qual que é a diferença entre a revelação e a adivinhação, no caso do horóscopo? O horóscopo é um caso de adivinhação. É a fonte. A fonte da revelação é divina, vem de Deus. Mas a fonte da adivinhação pode ser da psique humana ou por influências espirituais. Quando eu falo influências espirituais, nós estamos falando de uma espiritualidade que não vem de uma fonte divina confiável. Pode ser até maligna, né? Exatamente. Tá. Então eu acredito assim que o horóscopo é uma adivinhação que vem de uma fonte que não é uma fonte divina. É por isso que as pessoas elas acreditam nisso, né? Sobre o signo, o mês, o dia. E muitas vezes essas previsões elas influenciam negativamente na pessoa. Porque tudo aquilo que tu exerce fé, exerce um tipo de influência sobre ti. Independente se você crê no Senhor Jesus ou se você crê em outras coisas, vai exercer uma influência negativa. Muito bom. É mais ou menos aquela pessoa que vê que o horóscopo do dia dela tá falando, hoje vai acontecer alguma coisa mal. Aí ela fica toda apreensiva, aí no final acaba acontecendo porque ela já tava... Abre a porta para o medo e abre a porta para a influência daquilo que ela creu. Porque aquilo que nós cremos pode ser uma influência boa ou uma influência ruim. Entende? Se abre a porta. Isso entra, inclusive, no versículo, assim como você pensa na sua alma, assim a gente pode também... Com certeza. Com E certeza. também tem aquele versículo de Jó que diz que aquilo que eu mais tinha medo me sobreveio. Exato. Ou seja, o seu medo acaba atraindo Com certeza. aquilo que você queria evitar. Então, é muito sério isso, porque às vezes algumas coisas, algumas previsões de adivinhação acontecem não porque espiritualmente estavam determinadas, mas porque o teu medo atraiu. Com certeza. Né? O seu medo atraiu. Então, assim, sobre signo, o cristão não deve acreditar, não deve ler, praticar, colocar no Instagram que é isso, que é aquilo. Não Eu é isso? acredito que a nossa previsão tem que ser sempre previsões de fé. Previsões da palavra de Deus, das promessas de Deus e até mesmo palavras proféticas. Porque palavras proféticas o que é? É você declarar e pela fé você crer.
Não se trata de uma profecia nem de uma revelação. É uma palavra profética. Agora, você acreditar algo bom, até algo bom que veio de uma fonte negativa, você está abrindo a tua vida para aquilo espiritual que está se comunicando com você exercer uma certa influência na sua vida. Negativamente. De forma alguma vai ser positiva. Negativamente. Então, é nisso que eu acredito. Por isso que eu acredito que uma pessoa ela não tem que guiar a vida dela pelos signos, nem pelo horóscopo. De forma alguma. Acredito que ela tem que ser guiada pelas previsões de Deus, né? Pelas promessas de Deus, por aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo a vida dela. É nisso que eu acredito. E tudo que você precisa já está escrito na palavra. Você quer ler alguma coisa, uma revelação diária para você? Lê a palavra. Né? Tem Salmos, tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem tantos livros que vão te ajudar com orientações diárias, com alimento diário. Então vale a pena você se guiar pelo que está dando certo há mais de 2000 anos, tá bom? Outra coisa, muita gente acredita no destino por um lado maligno, tipo assim, o meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu bisavô morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Mas e também, meu pai era bêbado, meu avô era bêbado e eu tô começando a beber. E outras coisas. Meu pai separou, minha mãe separou, minha avó separou, também vou me separar um dia. Maldição hereditária. Isso é o que os cristãos chamam de maldição hereditária. Como é que você vê essa questão? Acredito até onde vai, até onde não vai? Sim. Bom, acredito que tudo isso é real. Começo por aí. Eu já ouvi muitos crentes dizendo assim, não, mas maldição sem causa não se cumpre e não há encantamento contra Jacó. Ok. Só que não há encantamento sobre a pessoa que não dá a brecha. Ou seja, se há uma causa, há como aquele mal perpetuar, sim. Porque a Bíblia diz que a maldição ela vai até a 3ª e 4ª geração. Então algo ruim pode acontecer de família, se aquilo não for quebrado. Então toda maldição, ela tem que ser quebrada, sim. Eu não acredito assim que uma pessoa bem convertida, uma pessoa que não dá brecha para o inimigo, que a maldição ela vai perpetuar na vida dela. Não, daí não. Só que o problema é que as pessoas muitas vezes, elas não têm uma vida com Deus e elas querem se apegar à palavra, só que com N portas abertas na vida delas. Levando a vida do jeito que querem. Exatamente. Querem só a parte boa da Bíblia, né? Mas os compromissos eles não assumem. Então, a partir do momento que ela está quebrando princípios espirituais, há uma porta aberta para o mal entrar. Então, tem uma causa por onde aquela maldição pode entrar. Aí as pessoas dizem assim, não, mas toda a maldição foi quebrada no dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Só que foi quebrada a maldição do pecado. As outras maldições, elas têm que serem quebradas a partir do momento que há uma vida com Deus. Por exemplo, quando Moisés ele se encontrou com Deus através daquela sarça ardente, que ele se aproximou e teve aquele encontro espiritual, a primeira coisa que Deus disse para ele é, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, a partir de agora, para que a maldição não impere mais na tua vida, você vai ter que mudar de caminho. Então tira essa sandália, ou seja, muda o caminho, fecha a porta, para que a maldição não tenha mais poder sobre a tua vida, para que a ação daquilo que trouxe uma desgraça para a tua vida acabe. A maioria das pessoas, e eu tenho um certo temor disso, porque muita gente está levando a vida com Deus na brincadeira. Sim. Acha bonitinho, Deus está na moda, tô indo na igreja, tão legal, tô escutando o Tiago, tô gostando. E a vida com Deus não é uma brincadeira. Sim. É uma vida de exclusividade. Sim. Né? Um dos princípios que eu ensino lá no Método Destiny é o princípio da exclusividade. Você assinar um contrato de exclusividade com Deus. Né? E não dá para brincar com isso. Por quê? Quando você, a partir do momento que você entra no mundo espiritual, você colocou seu nome ali, Sim. me converti, o mundo espiritual agora começa a batalhar por você. Você levando na brincadeira ou não, a guerra está acontecendo. Com certeza. Então o problema é que você leva na brincadeira, mas os demônios não estão levando na brincadeira. Isso aí que você trouxe, Thiago, sobre a partir do momento que você se converte,
A partir do momento que você começa a ajudar pessoas também pode se enquadrar nisso? Quando você começa a ajudar pessoas com conselhos, com orações? Porque o inimigo da nossa alma, ele não quer de forma alguma que a gente transforme a vida das pessoas, né? Isso aí contra o que ele faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. A gente vai transformar? Então, é lógico que a guerra aumenta. Então, não tem problema nenhum você entrar nessa guerra. Você vai ganhar, mas saiba quem está entrando. Porque tem gente que... eu vou usar o nome de Deus aqui para ganhar audiência. Vou usar o nome de Deus para vender alguma coisa. Não tem problema. Quer fazer? Faça. Mas sabe que você está entrando numa guerra. Está preparado para isso? Tem que estar preparado para o mundo espiritual. Entendi. E eu estava até pensando sobre isso. Por exemplo, a questão do horóscopo diário que as pessoas veem. Por trás daquelas entrelinhas, daquela previsão, existe uma porta que se abre. Uhum. Porque aquela previsão ali, independente dela ser uma previsão boa ou uma previsão ruim, tu tá abrindo porta para que aquilo que influencia no natural possa também agir contra a tua vida para te derrubar. Por que a Bíblia diz, né, o próprio salmista orou para que o Senhor guardasse a entrada e a saída dele? Porque no meio do nosso percurso do dia, há muitas armadilhas que nós nem imaginamos. Armadilhas espirituais que muitas vezes estão preparadas contra nós. Ou seja, eu não vejo, mas a armadilha pode estar ali. Uhum. E a maneira de Deus me guardar é se eu andar pela palavra. Se eu estiver fora da palavra e não conduzir a minha vida pela oração, porque é a oração que vai mover os cenários. É a oração que vai indo na minha frente, preparando as coisas, né? Exatamente. Isso tem a ver com aquele versículo que os olhos são a janela do corpo? Também. Você tá vendo e você tá absorvendo? É que, na verdade, assim, ó, a partir do momento que tu pega por exemplo, tu pega o livro do pastor Tiago Brunet, né? Esse livro tem conhecimento ali, mas tem uma identidade espiritual também. Então, você pode estar lendo um livro de conhecimento que tem uma identidade espiritual. E aquela identidade espiritual, de alguma maneira, vai se apegar a você. Então, da mesma maneira que a gente crê que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, então, o que não é palavra de Deus, também por exemplo... influencia. Exatamente. É por isso que tem que ter cuidado com o filme que vê. Sim. Tem gente que está viciada em filme de terror, música que escuta, que tudo tem uma identidade espiritual. Pornografia. Sim. Tudo isso, existe uma identidade espiritual, acredito muito nisso. Sim. É por isso que, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Sim. Eu converso muito com meus filhos sobre isso. Cuidado com o que vocês veem. Cuidado com o que vocês escutam. Sim. Porque nós temos a proteção divina, mas a gente pode abrir a porta. Eu acho que essa é a frase que você tem que gravar de todo esse Brunecast de hoje. Cuidado com as portas abertas. Exatamente. Tem gente que abre a porta na vida sexual. Sim. Deus perdoa o pecado. Sim. Mas a consequência da porta aberta pode ficar por gerações. Exatamente. Existem portas abertas na vida financeira. Gente que usa o dinheiro que Deus dá, que Deus te deu saúde para ganhar, e usa para vícios, e usa para coisas que tiram o dinheiro dessa bênção divina. É verdade. E aquilo que tu falou ali, Wesley, por exemplo, do sapato, né? Por exemplo, a minha sogra, quando eu conheci ela, né, ela não era uma cristã bem convertida, mas ela tinha como prática nunca jogar uma roupa para dentro do guarda-roupa virada. Eita. Sabe? Não pode? Tô dizendo isso. Eu tô dizendo. O Wesley é muito supersticioso. As pessoas têm muitas superstições. Mas arrumando guarda-roupa hoje. As pessoas têm superstições. Tu estava falando do calçado virado, né? Ou seja, tudo isso são práticas que a partir do momento que a pessoa coloca a fé dela naquilo ali, ela está atraindo algo negativo. Porque o mundo espiritual não para. Entende? E a única coisa que bloqueia o mundo espiritual de entrar numa casa é as portas que estão abertas para ele entrar naquela casa. Algo interessante. Quando Jesus chegou em Gadara, o endemoniado que estava destruindo a vida daquele homem, aliás, os espíritos imundos que estavam destruindo a vida daquele homem, chegaram a Jesus e perguntaram: o que tu está fazendo aqui? E Jesus, a presença de Jesus estava expulsando aquele mal da vida daquele homem. E o que eles pediram para Jesus? Permita-nos entrar nos porcos. Sabe por quê? Porque os espíritos imundos não têm permissão
para entrar em um corpo ou entrar no animal de uma pessoa se não tiver uma porta aberta. Eles precisam de uma porta aberta. É que nem as pessoas que usam o espelho na porta. Para que é o espelho na porta? Para proteger da inveja. Essa é a superstição. Só que, na verdade, aquilo se transforma num portal. Os espíritos, eles não podem entrar numa casa sem autorização. A partir do momento que a pessoa coloca um espelho na porta da casa, ela está dando autorização para o espiritual entrar. Eu também acredito muito assim, que a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Sim. Então, Deus olha assim, então você precisa do espelho para te proteger? Então tudo bem. Então fica com o espelho. Aí você fica com o espelho. Você acaba perdendo a Sim. proteção divina, Sim. porque você está desafiando a Deus. Fala assim, Deus, eu não confio totalmente na sua proteção, vou botar um espelhinho aqui Sim. também. Né? Esses dias eu vi um amigo meu com uma nota de $2, que é uma nota rara, né? Sim. Dentro da carteira. Aí eu falei, cara, que legal. E você vai usar? Eu estava nos Estados Unidos essa semana, né? Aí, não, isso aqui... Eu tô falando de um cara de Deus. Sim. Isso aqui é pra trazer prosperidade. E- Aí eu falei, você tá brincando, cara. Aí, não, cara, é porque é uma nota rara, a gente tá traindo coisa errada. Eu falei, olha, cara, deixa eu te explicar. Quem traz prosperidade são os céus, junto com o teu trabalho estratégico na terra. Cuidado com essas coisas e tal. Então as pessoas estão muito presas em Com superstição. certeza. E como eu encaro a superstição? Como um desafio a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é um Deus Sim. ciumento e zeloso, está escrito na palavra. Para que eu vou provocar os ciúmes de Deus? Exatamente. Exatamente. Então, assim, para prestar atenção nas portas que você precisa fechar no mundo espiritual dentro da sua casa, da sua empresa. Não vou pagar o imposto não, porque no Brasil é muito difícil. Porta aberta. Imposto é para ser pago. Não consegue pagar o imposto, fecha a empresa, ué. Mas não deixa a porta aberta. Ou seja, nós não podemos quebrar princípio e colocar desculpas em outras pessoas. Interessante isso que o Thiago Exatamente. falou, porque você acaba às vezes focando em algumas coisas, não, isso aqui não vou abrir porta. Você foca naquilo e esquece que existem várias outras que você Muitas está abrindo portas. sem nem saber. Com certeza. É que nem as coisas que entram na nossa casa. Tudo que entra na nossa casa, até as compras que a gente compra no supermercado, a gente consagra, faz uma oração ali de 10 segundos, mas consagra tudo. Por quê? Porque tudo tem um histórico espiritual. Né? Esse copo aqui, ó, alguém me trouxe água. Só que esse copo aqui passou por uma fábrica, passou por uma transportadora, né? Talvez passou, enfim, pela loja, por N pessoas, até chegar aqui. Tudo tem um histórico espiritual. Você chega num quarto de hotel, né, para dormir. Quantas pessoas dormiram naquela cama lá? Ou seja, pessoas têm histórico, coisas têm histórico. É por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, quando Deus queria separar uma coisa, ele consagrava. E aquilo que era consagrado era para uso exclusivo dele. Uhum. Ou seja, o que é de Deus ou que é nosso tem que ser consagrado. Né? Eu chego numa cama de hotel, quando estou em viagem, a primeira coisa eu consagro tudo que está ali dentro. Né? Eu zero o histórico espiritual daquilo ali. Eu não sei quantas pessoas cruzaram ali, né? Gente perturbada, gente opressa, gente carregada de pecado. Eu sei que o mal não me atinge, mas a oração santifica. A oração É consagra. por isso que o apóstolo Paulo diz orar sem cessar, porque todo tempo tem uma conexão espiritual em algum lugar. Exatamente. Né? Isso é tão forte, tem gente até que ainda não passou pelo processo de conversão, mas entra num lugar e consegue sentir, nossa, aqui é um ambiente pesado, né? Exato. A pessoa consegue sentir, porque tem coisas espirituais que mesmo que você não seja espiritual ainda, você sente de tão forte que é. Um exemplo, eu recebo muita gente com dúvida sobre a casa. Tem gente que adquire uma casa, depois que adquire aquela casa, começa a decair financeiramente. Adquire um terreno, né? Faz uma transação errada e daqui a pouco aquela pessoa que estava no império vai lá para baixo. Eu acredito que casas, qualquer tipo de coisa aqui dessa terra tem um histórico. É por isso que a gente tem que zerar o histórico, consagrando, abençoando, pedindo para Deus abençoar. Jesus disse, aonde vocês entrarem numa casa e vocês forem bem recebidos, liberem a paz sobre aquele lugar. Isso. Liberem o shalom de Deus ali. Ou seja, abençoe e consagra. Tem casa que a pessoa entra, desde que entra, começa a gastar. É uma coisa que estoura aqui, é outra coisa que quebra ali. Ou seja, qual que é o histórico daquela casa? Quem foi o antigo dono?
O que tem ali? Por que as coisas não se ajeitam? Quando tá se ajeitando, dá um mês, quebra outra coisa. É por isso que, tratando-se dessa questão de histórico espiritual, por isso que é importante a gente consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Que a primeira parte do nosso dinheiro, a gente está falando, esse dinheiro aqui, ele pertence a Deus, ninguém toca. Exatamente. Né? E tem gente que pega o mesmo dinheiro e gasta com o que não deve. Prostituição, drogas, vícios, jogos. Exato. Inclusive, É uma espécie de consagração. Em Malaquias 3:11 fala, né, que quando o dízimo, na realidade, ele sai para proteger o fruto, para que o inimigo não toque no fruto. Por isso que muita gente ganha dinheiro e o dinheiro, da mesma maneira que ele entra, ele sai e a pessoa nem percebe. Exatamente. E o dízimo, ele te protege, ele blinda sobre isso. Ele traz também. uma proteção, uma blindagem, né? Espiritual. É aquela coisa, nós estamos falando de coisas espirituais aqui que as pessoas ignoram. Então, eu tô em 2 mundos aqui nesse momento. Agora, por que as pessoas... Eu recebo muita pergunta na internet assim, Tiago, eu tenho que dar o dízimo, não é coisa da velha aliança? Tiago, eu tenho que orar todo dia, se Deus já conhece meu coração. Por que as pessoas acreditam em horóscopo e não acreditam no que está escrito, como dízimo, orar todo dia? Sim. Por quê? É porque eu tenho um achismo aqui. É porque eu acho que as pessoas querem acreditar em coisas que elas não precisam ter compromisso. É verdade. O horóscopo não tem compromisso nenhum. Eu acredito se eu quiser, leio quando eu quiser e tal. No reino de Deus tem que ter compromisso. Tem que falar a verdade sempre. Tem que ser fiel sempre. Sabe? Você tem que dar satisfação. Você precisa prestar contas. Isso é o que as pessoas estão fugindo. Não, é interessante, Tiago. Todos nós somos reativos. Né? Reagimos a ambientes. Reagimos a coisas. Então, nós gostamos do espiritual porque nós somos espirituais. Só que nós precisamos entender o mundo espiritual com os olhos do Espírito Santo. E não com outros olhos. Entende? Porque a forma como você entende as coisas espirituais também vai fazer, vai mexer na forma como você anda. Seja acreditando ou não. Podemos afirmar que o mundo espiritual é muito mais real do que as pessoas imaginam? Com certeza. Né? A gente tem que parar de pensar que só aquilo que eu vejo é real. Aquilo que eu não vejo também é real. Esses dias uma mulher disse assim, num comentário, cruzou um gato preto por mim e quando ela olhou a segunda vez não tinha gato preto. Ela pensou, mas o que é isso? Bom, o fato dela ter visto uma vez não significa que aquilo realmente passou? Não, mas isso aí pode ser da cabeça, pode ser... Bem, essa é a nossa forma de justificar aquilo que nós identificamos, né? No espiritual, no natural. No entanto, a gente tem que acreditar que as coisas espirituais... É que nem uma palavra lançada. Uma palavra lançada, ela é natural, mas ela é espiritual também. Né? E toda coisa, se pegar para ver na Bíblia, né? Promessas, muitas promessas que são declaradas, a gente tem que tomar posse no natural. Uma coisa que eu ensino muito para meus filhos é as palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Exatamente. Palavras também abrem portas no mundo espiritual. Quando você fala para o seu filho, você é um burro, você é um ignorante, você não faz nada direito, você está declarando e abrindo uma porta para que isso realmente aconteça na vida dele. Eu diariamente profetizo sobre meus filhos, você vai ser um grande homem de Deus. Minha filhinha, você vai ser uma grande mulher de Deus. Vocês vão fazer a diferença nessa geração. Vocês vão ser pessoas com sabedoria divina. Vocês vão ser do altar do Senhor. Isso aí. Eu nunca vou buscar vocês na esquina se drogando na prostituição. Eu vou buscar vocês no altar quando quiser buscar vocês. Então eu vou profetizando, sabe? Isso vou declarando. E até mesmo quando a gente está nervoso, a gente tem tendência a falar coisas. Lembra que o mundo espiritual não quer nem saber se tu está nervoso ou calmo. Ele quer pegar uma palavra tua e usar como porta. Então, mesmo que você esteja nervoso, cuidado com o que você fala. Palavras têm poder e palavras abrem portas no mundo espiritual. E pai e mãe são autoridades espirituais, né, na vida dos filhos. Com certeza. E pai e mãe tem que tomar muito mais cuidado. Justamente por serem autoridade emocional e espiritual. Sim. O que o pai e a mãe falam emocionalmente é verdade para o filho Com e certeza. espiritualmente. Exatamente. Profeta, e as crenças dos crentes? Por exemplo, deixar o Salmos 91 aberto lá na Bíblia, parado. Não, tem muita crendice gospel também. Esses dias eu tava num almoço em família, aí eu vi um familiar falando assim, não, você tem que fazer essa oração e no final você tem que falar amém 3 vezes, senão não dá certo.
Aí é forte. Aí ele tem que assistir o Brunecast. O que você tem a falar dessas crenças dos crentes? Mas é um familiar, não foi o É. Wesley. Não é ele, É não só um é ele, familiar. não. É um Existe amigo. existe uma diferença de tu usar aquilo como prática e de tu usar aquilo como uma estratégia espiritual. Por exemplo, o povo de Israel, eles rodearam 7 vezes Jericó. E na 7ª, os muros caíram. Então, por exemplo, tu fazer uma oração no Salmo 91 como um propósito com Deus, como uma estratégia que Deus te deu de guerra para vencer algo na tua vida, na tua família. Então, tu faz um propósito de 7 dias de oração e jejum, né? Declarando o Salmo 91 é uma coisa. Agora, se tu pegar e fazer isso todos os dias e usar como prática na tua vida, daí tu já perde o princípio da fé, né? Porque tu já está entrando numa crendice. Então, aí existe a diferença. Tem uma das minhas orações, por exemplo, que ore 7 vezes o Salmo 91. Mas tá lá. A pessoa não tem que fazer aquilo todos os dias. O Wesley tava atacando o profeta. Aí não, Wesley. Não. Você tá atacando o profeta ao vivo. O Wesley não Vamos tem ver. Brincadeira. O Wesley não tem Mas tu jeito. entendeu? Entendi. Meu Deus, que nível chegamos? O Wesley perdendo completamente o temor. Não, mas eu acredito muito em estratégias espirituais Sim. também. E quando a gente parte para estratégias espirituais, já não existe certo e errado. Por exemplo, subir no monte, é certo ou errado? Depende da sua estratégia espiritual. Tem gente que Sim. sobe só por religiosidade para falar que é espiritual e tá indo. Tem Sim. gente que sobe por causa de um compromisso com Deus, né? Eu faço muitas coisas espirituais do tipo, vou jejuar tal coisa. A Bíblia não diz que tem que jejuar arroz, feijão, Sim. ou chocolate. São propósitos que você coloca Com certeza. com respaldo bíblico, né? Então, as estratégias, realmente, isso aí é muito profundo, porque as estratégias é uma coisa. Outra coisa é você fazer como se fosse uma fórmula de sucesso. Você orar o Salmo 91 e falar 3 vezes amém, vai dar certo. Aí já é fórmula de sucesso, é crendice. Exatamente. O compromisso com um propósito, com uma estratégia espiritual, já é outra coisa. A gente também precisa ter cuidado com várias coisas que a gente permite. Eu estava essa semana passada com uma pessoa muito famosa aqui Sim. no Brasil, sabe? Uma pessoa muito popular aí da TV. E ela estava me explicando. Ela não é cristã ainda, mas está no processo. Eu estou trabalhando isso com ela. E ela estava me explicando o seguinte: todo dinheiro meio que ilícito que ela pegou. Aham. Como assim meio que ilícito? Por exemplo, é de uma coisa ilegal. Ela sabe que a origem era ilegal, Aham. mas para ela fazer algo legal. Ela não estava metida com isso que legal, mas ela sabia que a origem que ia pagar era Sim. ilegal. Aí, tanto que não podia dar nota fiscal e tal. Sim. Ele falou assim, eu vou fazer porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu só tenho que fazer meu trabalho aqui, que é atuar nessa situação e tudo. Aí ele falou, Thiago, ganhava uma fortuna. Cara, na mesma semana, aconteceu uma tragédia, minha filha passava mal alguma coisa, bati o carro, chegou até ter operação da polícia por engano lá na minha casa e pegaram o meu cofre todo. Foi tudo por engano, mas o dinheiro sumiu. E tudo que eu ganhava, eu perdi em dobro. Sim. Aí ele falou assim, será que isso é espiritual? Eu falei, você está abrindo uma brecha pro, literalmente, o devorador entrar e roubar o dobro. Até o que era justo está indo embora. Não é nem porta, é um portão. Que ela É um abriu. portão. É um portão. Então nós não podemos admitir nada ilícito na nossa vida. Nós não podemos Exatamente. admitir mentiras na nossa vida. A gente não pode caminhar em cima de um engano. A gente não pode caminhar em cima de crendices, misticismos. Isso, Deus é o único. Deus é suficiente na nossa vida. Todo o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos livrar de toda armadilha espiritual, para nos dar toda a proteção. O sangue de Jesus é quem te protege, os anjos do Senhor que estão acampados ao teu redor. Você não precisa de mais nada. Ah, Thiago, é que eu não sei se eu acredito. É engraçado, as pessoas, elas acreditam em um monte de coisa que eu falo. Aí quando fala algo que elas não concordam, elas não acreditam. Sim. Mas o nome disso é ignorância. Porque se você acredita em toda a linha de pensamento, mas naquilo que você não concorda, fala, isso eu não vou acreditar porque eu não concordo, será que não é você que precisa pensar um pouco mais? Não é acreditar de primeira não, que ninguém é obrigado a acreditar de primeira, mas criticar o seu pensamento, falar, será que isso aqui tem... Será que eu faço o teste para saber se isso aqui é verdade? Sim. Porque uma coisa bonita de Deus que ele fala assim, ó, você não é obrigado a acreditar em mim, não. Faça a prova de mim. Vê se eu existo. Uhum.
Deus não está te obrigando a acreditar nele, não. Ele está falando, faz prova. Só primeiro me testa para ver se eu existo. Eu vou mostrar o meu poder para você. Então é muito claro isso aqui, gente, que nós não podemos dividir a glória de Deus. Você que é meu aluno no Café com Destino, você que é meu aluno no Método Dash, você que se considera um aluno, uma aluna minha, nós não compactuamos em dividir a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, vem dele e volta para ele. Nós não compactuamos com crendices, com misticismos. A gente serve a um só Deus e a nenhum outro Deus a gente adora ou divide a glória. Então, essa é a minha instrução, esse é o meu conselho para você. Interessante também os pais cuidarem muito o que entra em casa, né? Como brinquedos, jogos eletrônicos, desenhos. Tem bonecas também que são... Tem muita coisa. É tudo que o inimigo precisa. Ele precisa de uma porta para entrar. O sangue de Jesus, ele nos cobre, né? Aquilo que foi feito lá no passado era símbolo da proteção do sangue de Jesus. Ou seja, os israelitas, para o anjo não entrar, na casa deles não matar o primogênito, eles tinham que cobrir os umbrais das portas com o sangue, para que o anjo não entrasse e não tocasse nos primogênitos. Ou seja, é o sangue de Jesus que nos blinda hoje de todo mal, que nos protege, que guarda a nossa casa, guarda a nossa família. No entanto, isso é uma figura de que o mal ele precisa de uma porta para entrar. Ele não entra sem uma porta. Então, se dentro de uma casa, agora vamos entrar nos sinais, tá? Vamos entrar nos sinais de que existe uma porta aberta dentro de uma porta espiritual em uma família, em uma casa. Primeiro, pessoas que não conseguem dormir bem à noite perturbação. Perturbação noturna é um sinal de que as coisas não estão bem espiritualmente. Segundo, brigas e desentendimentos constantes, gritarias, xingamentos dentro de casa. E eu estou falando de uma coisa frequente, eu não estou falando de uma briga ocasional, porque todo mundo tem seus pecados, todo mundo erra, todo mundo falha, mas eu estou falando de uma coisa constante. Terceiro, coisas estragando dentro de casa, como a gente falou aqui, o carro quebrando, o negócio que estava pronto para dar certo, dá tudo errado, a vida da pessoa começa a retroceder, doença, né? Eu não falo de uma doença como uma gripe, uma coisa, não, eu estou falando assim da pessoa que passa doente, passa com problema, isso é um sinal espiritual. Com remédio. Exatamente. Uma outra coisa, frieza, né? Daqui a pouco o marido começa a sentir distância da esposa com ele, ou a esposa com o marido, pesadelos constantes, ou seja, tem muitos sinais. Por exemplo, a pessoa que não tem mais alegria de estar na casa dela, né? Comprou a casa com tanto suor, tanto esforço, né? Trabalhou às vezes uma vida inteira para comprar, e daí entra dentro de casa e tem vontade de ir embora, né? A pessoa que conquista o seu patrimônio, né? Constrói a sua empresa do jeito que queria e daqui a pouco já não vê mais significado em nada daquilo, tem vontade de ir embora, de simplesmente sair, largar tudo. Bom, esses sinais são sinais de que há portas abertas e que estão agindo, né? Visões de vultos dentro de casa, crianças que veem vultos, né? E isso não acontece só com crianças também. O pastor Josué Gonçalves me contou, né, que o casal, eles estavam brigando, se xingando, e de repente eles viram no pé da cama, né, apareceu um espírito e ficou no meio deles. Então, ou seja, as coisas espirituais são reais, as pessoas podem ignorar, mas é a verdade. Em cima desses exemplos que você trouxe, vamos para quem está nos assistindo, ouvindo, ela identificou alguns pontos. Qual é o próximo passo? Como fechar essas portas? O que ela precisa fazer? Primeiro, fazer um inventário espiritual da casa. O que é um inventário espiritual? Primeira coisa, faça uma oração pedindo para o Espírito Santo revelar e mostrar se há alguma coisa oculta, um presente que foi consagrado, foi dado, que muitas vezes tem obra maligna no presente dado, obra de inveja. Eu e a minha esposa, a gente recebe presente do mundo inteiro, né? Principalmente quando eu faço meus eventos presencial, eu recebo muito presente, assim como o Thiago deve receber. Acordamos no meio da madrugada, assim a gente não estava conseguindo dormir, e Deus nos mostrou que era um dos presentes que estava ali,
né, de que a gente tinha ganhado. Inclusive, nós já tínhamos até consagrado, mas Deus nos mostrou que aquilo não podia estar na nossa casa. Oramos, repreendemos ali, no outro dia a gente tirou aquilo de casa. Ou seja... Só um minuto. Uma vez já aconteceu comigo, eu recebo muitos presentes também. Eu fiz um evento numa cidade, ganhei muito presente, aí botei na mala e trouxe para casa. E aí uma intercessora nossa me ligou no outro dia de manhã, sem saber onde eu estava, nada. Falou assim, Thiago, Deus me mostrou nessa madrugada, e eu acredito muito na palavra profética das pessoas que eu confio, claro, que tem algo na sua casa que é de comer. Sim. E está guardado. Só que ali foi uma obra feita para pegar seus filhos. Aí eu fui ver nos presentes. Ela falou que tinha chegado nas últimas 24 horas. Entrou na tua casa nas últimas 24 horas. E aí tinha uma caixa de bombons especiais, artesanais, feito à mão, escrito especialmente para as crianças. Olha só. A gente jogou fora. E a gente fica resistente hoje em receber coisas de comer, por exemplo. E quando recebe, a gente ora muito. Sim. Porque a maldade... Tem muita gente que nos ama. Mas tem pessoas específicas que são estrategistas do mal para bagunçar o mundo espiritual na tua vida. Exatamente. E quanto mais você cresce espiritualmente, mais você tem que se proteger. Exatamente. Cuidado com os ambientes, cuidado com as pessoas que você aperta a mão, faz negócio, que você assina contrato. Tudo isso aqui são elos espirituais. Profeta, você falou... Só respondendo a pergunta do Cleito aqui, ó. Por favor, Wesley. Se contém. Não, o próximo é tá bom. Eu achei que ele ia falar mais nada depois do que ele fez aquela hora, mas ele... Você já afrontou o profeta. Agora você... O Cleito aqui falou uma coisa interessante. Bom, você ora a Deus e faz um inventário espiritual. O que é o inventário espiritual? Dentro da tua casa, começa a tirar as coisas do lugar. Por exemplo, tira as roupas todas do guarda-roupa, já aproveita para limpar, e depois vê o que é seu e o que foi ganhado. E começa a orar. Né? Tira as coisas das gavetas, a gente guarda muitas coisas nas nossas gavetas, coisas que a gente ganha, presentes que a gente recebe, brindes, e o que Deus mostrar, você tira. O que aconteceu certa feita? Uma mulher ela foi na gaveta de roupa íntima dela e ela identificou ali coisas que não era dela. Não era dela, perguntou pro marido dela, ninguém sabia. Tem pessoas que muitas vezes entram na nossa casa para fazer maldade e deixam as coisas ali, né? Sem a gente perceber. Como um ponto de contato. Assim. Exatamente. Então a gente tem que fazer um inventário espiritual. O que tu tem ganhado, né? O que tu comprou até num antiquário, numa loja de decoração, sabe? Tem muita coisa boa que tu consagra e fica com aquilo. Mas tem coisas que Deus vai mostrar. Uma senhora comprou duas... eu não vou falar que tipo de decoração que era, mas ela comprou dois objetos grandes assim, bonitos para colocar na sala, né? E daquele dia em diante, a netinha dela começou a ficar doente. Melhorava de uma coisa, acontecia outra e assim por diante. Aí ela foi orar, ela pediu para Deus, Deus me mostra o que tem de errado aqui. E ela sonhou. Ela sonhou com aqueles objetos que ela comprou numa viagem. Ela tirou aqueles objetos da casa. Daquele dia em diante, a guria ficou boa. Né? Então, quando eu falo em inventário espiritual, é realmente tirar as coisas do lugar, ver o que tem, o que foi ganhado, o que foi dado de presente. Né? Depois do inventário espiritual, orar, consagrar tudo que está ali. Né? E se continuar persistindo aquilo ali, é bom chamar um pastor, né, para orar dentro de casa, até porque às vezes tem tem pastores que têm um discernimento espiritual, porque não adianta também chamar alguém que não está preparado. E que não tem discernimento das coisas, que não acredita, entendeu? Então tem que chamar uma pessoa que tem discernimento espiritual para ajudar, para auxiliar, para orar nos quartos das crianças, muitas vezes. Então isso é importante. Esse consagrar que você falou, é fazer uma oração rápida? Precisa uma oração, passar um óleo? Apresentando a Deus, pode colocar o óleo, pode ungir com óleo, pode derramar óleo, por exemplo, na casa, no quarto, pode ungir. Né? Mas se não tiver, não tem problema também. Ora e abençoa, Senhor Jesus, eu apresento tudo que está aqui e consagro a Ti em Teu nome, Jesus. Eu quebro toda a maldição aqui, todo o histórico negativo,
sabe? E eu declaro tua bênção, tudo isso aqui é teu, foi tu que me deu, eu abençoo e consagro. Qualquer coisa que eu compro, qualquer coisa que eu adquiro, eu consagro a Deus. Tem um filme, Quarto de Guerra, que tem uma cena que a moça lá, né, a principal, ela faz uma oração falando pro inimigo ir embora da casa dela. E aí tem uma cena lá e tal. O que você acha dessas orações? Tipo, você decretando o inimigo poderosas. São orações de batalha espiritual. A gente tem que acreditar que tem muitas vezes que a gente tem que usar a autoridade que Jesus nos deixou. A autoridade que, mandando o mal embora, o próprio Jesus expulsava os demônios. Só que nós, como igreja, perdemos essa instrução, de expulsar o mal mesmo, de mandar embora. Tem coisas que a gente tem que mandar embora, tem coisas que acontecem na nossa vida financeira e que mesmo que você é dizimista, o inimigo tenta se atravessar no teu caminho. E você tem que usar a autoridade para repreender aquilo que está trancado, o negócio que não está funcionando, por que a pessoa desistiu lá. Eu acredito assim, tem coisas que a gente tem que, na verdade, colocar Deus à frente de tudo na vida da gente. Quais são os sinais que a pessoa está passando por uma batalha espiritual? Principalmente um cansaço extremo. Uma inquietação e principalmente, como eu disse, o sentimento de insignificância. O sentimento de insignificância, eu posso dizer assim, que é um dos... Não se fala muito disso, mas a pessoa que sente assim que não está no propósito, sente que, sabe, está faltando alguma coisa na vida dela, ela não está feliz com aquilo. Ela não está feliz e mesmo ela orando, sabe, esse é um dos sentimentos, ou que alguém quer ela fora do caminho, ou que ela está enfrentando realmente uma batalha espiritual. Elias enfrentou isso. Sim. Porque tem coisas que não nos atingem. Uma pessoa pega e nos critica. A gente está acostumado com isso. Quando ele recebeu a notícia, só que tem algumas conversas, algumas coisas que parece que rasgam o nosso coração por dentro e a gente desanima. Mas por quê? Porque tu não está enfrentando só o natural. Tu está enfrentando um espírito de intimidação. E aí, no caso, jejum, oração... Jejum, oração, fortalecimento, pedir para outras pessoas também te ajudarem em oração. Intercessão. É muito importante. Que a gente não costuma pedir oração para os outros, mas é importante. Lógico. A diferença de oração e intercessão, basicamente, oração, você está falando com Deus, intercessão tem alguém orando a Deus por você. Então, colocar pessoas para orar por você é o poder da intercessão. Bom, considerações finais, Welly. Você falou muito hoje, mas quero dar mais uma oportunidade. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Eu lembro quando eu era mais... É muita superstição na vida dele para colocar para fora. Vamos aproveitar aqui. Aproveita. Eu tinha um amigo, é um amigo mesmo, hein, gente? Que ele falava que o trabalho dele era muito pesado, né? E aí, quando ele saía do trabalho, ele tocava numa árvore para deixar as energias do trabalho lá e não levar para casa. Sim. O que você pensa disso? Eu acredito assim, todos nós, se a gente parar para pensar, todos nós temos uma energia espiritual, né? Todos nós temos um ânimo, né? Uma força. Só que o errado é as pessoas descarregarem isso no lugar errado. Então as pessoas botam cristais para dentro de casa, né? Para descarregar as energias. Sim. Fazem isso que teu amigo fez. E outras coisas para descarregar a energia. Só que a gente está falando de ambiente espiritual. Ambientes são carregados de coisas boas ou de coisas ruins. Só que assim, o único que pode realmente tirar as energias ruins é Jesus da vida da gente. Jesus, lugares da presença de Deus, ambientes proféticos, onde tem o poder de tirar aquilo que é negativo. Agora, a partir do momento que você coloca esses pontos de contato, é como eu disse, você está abrindo porta, que nem tem as pirâmides pequenas que as pessoas usam, cristais. As pedras foram criadas por Deus, mas elas não foram usadas, não podem ser usadas para isso. Entende? Tudo que você usa para exercitar a tua fé fora de Jesus ou fora da presença de Deus, você está abrindo uma porta. Porque como disse o Tiago, você está substituindo. Você está substituindo o teu Salvador, ele é suficiente para ti, você está colocando a tua fé em outras coisas. Desfazendo o poder de Deus. Exatamente. E uma das coisas, eu vou dizer
para vocês aqui. Uma das coisas que o profético ele é uma das principais atuações dele é mostrar o engano. Ou seja, o diabo hoje ele conseguiu, sabe, minimizar. Ele conseguiu colocar um outro rótulo, vamos dizer assim, ele conseguiu colocar um outro rótulo em coisas erradas, em coisas que desviam a atenção de Deus, de Jesus, da palavra dele. Então ele usa rótulos diferentes. Né? Como a própria palavra, nós temos uma energia, só que não é bem como as pessoas falam aí. Então, tem que ter cuidado.